ouvindo? Bom, boa tarde para todo mundo. Meu nome é Flávia, também, não a Vivaldi. Tá, dá para ouvir? Estou falando baixo? Tá bom, vou falar no meu tom normal, então. Eu sei que era o microfone. Bom, eu falo o nome do Pavanati, né? Vou começar um pouquinho pela apresentação da escola. A gente vem apresentar esse trabalho sobre assembleias, que nasce de um projeto que a gente chamou de Viva Ética. Esse nome foi eleito pelos professores na escola. Esse projeto foi construído junto com o GPEM, por isso a nossa apresentação junto com a Flávia, o GPEM aqui da Unicamp, que nos propôs esse projeto e foi construindo junto com a gente, né, ao longo, aí desde o finalzinho de 2014. E agora a gente está, né, tentando andar com as próprias pernas, né, nesse ano de 2017, agora não mais com a formação do GPEM, né, só com um apoio mesmo. Nasceu de um projeto de convivência democrática na escola, né, um projeto de convivência dos alunos, e a Assembleia é um dos pilares, né, desse projeto. A gente tem uma disciplina na escola chamada Viva Ética. Essa disciplina entrou dentro do currículo da escola. Hoje a gente tem 2 aulas semanais dessa disciplina. Nós temos 4 professores tutores, que são os professores responsáveis por essa disciplina, e as assembleias acontecem dentro dessas aulas, né? Bom, acho que não dá para a gente falar de um projeto como esse sem falar um pouco da nossa escola e de quem nós somos, né? O Pavanati é uma escola municipal. A gente está ali no bairro de São Cristóvão, perto do aeroporto, né, ali na região do aeroporto. A gente já era, antes, né, desse projeto do GPEM, né, a gente já veio de uma proposta, acho que é bem comum isso lá na nossa escola, de várias ações, talvez não tão interligadas, que eu vou chamar essas de ações que visavam, de alguma forma, uma transformação, né, que tinham uma característica de protagonismo dos alunos, né, de práticas diferenciadas. Então, acho que o Pavanati já sempre foi conhecido por essas coisas. A gente já sempre buscou essas coisas, enquanto grupo. Talvez não de forma organizada, mas cada professor, né, no seu momento, na sua possibilidade, foi colocando essas práticas diferenciadas, né, no seu dia a dia. E esse projeto foi para a gente tentar unir, de alguma forma, essa visão que a gente já tinha. O GPEM veio para trazer essa ajuda. Por que a gente pensou em assembleias? Está faltando... Ué, travou. Bom, muito do que eu preparei para falar tem muito a ver com o que a Flávia já falou. Acho que ela me antecipou bastante. Assim. Não sei se ela facilitou ou dificultou bastante o meu trabalho, né, por falar o que eu ia falar. Mas, enfim, pensei primeiro assim, da gente falar por que a gente escolheu fazer assembleia, né? Não só porque o GPEM nos ofereceu e nos deu todo esse repertório teórico, mas eu acho que combinava muito com o Pavanati, né? Tinha tudo a ver com o que a gente já pensava. E por que a gente pensou? Primeiro porque a gente entende os indivíduos como soma de experiências vividas. Não dá para ignorar os seres que estão ali, né? E isso eu falo de todos, né? De adultos, de crianças, de adolescentes, de todos que estão ali. Não dá para a gente ignorar que há um conhecimento sendo construído ao longo das nossas vidas. E não dá para a gente empoderar alguns e tirar esse poder de outros, porque a gente soma essas experiências vividas nos tornando pessoas, né? Porque as assembleias permitem convivências mais respeitosas, conduzindo para uma sociedade mais respeitosa. Não dá para falar de respeito só falando. A gente tem que exercitar. E a gente entendeu que a Assembleia era uma possibilidade de colocar essa convivência respeitosa em prática. Era uma prática, e talvez eu acho, né, na minha opinião como professora tutora, que é a prática de todo o projeto que o GPEM veio apresentar para a gente, aquela que mais permite essa convivência respeitosa. Porque é onde que os meninos ganham a mesma voz, né? E dar voz ao outro é um ato revolucionário. Eu sempre uso esse termo quando eu vou falar das assembleias, porque eu acho que quando os meninos falam, a gente mostra uma outra possibilidade de ser escola.
né? Quando a gente parte do autoritarismo, da centralidade da palavra, a gente mostra quem manda, né? E quando a gente dá a voz ao outro, a gente permite verdadeiramente essa troca, né? E mais que isso, né? Acho que a contribuição ali da Vanessa, né? A Vanessa ficou rabiscando tudo no meu papel para acrescentar coisas do que ela não ia falar. Que eu acho que é bárbaro quando ela fala isso, assim, quando a gente permite a assembleia, a gente sai do papel da ensinagem para o processo real de aprendizagem. A assembleia dá essa possibilidade, porque a gente não tem controle da assembleia. A gente pode mediar, a gente pode cortar ações de desrespeito, a gente pode tentar ser autoritário, porque a gente tenta, muitas vezes. Mas a institucionalização da palavra faz que, no mínimo, a gente repense na hora de ser autoritário. Então, por isso que eu acho que dar voz faz essa possibilidade de revolução. Eu trouxe aqui algumas fotografias de como que a gente faz a assembleia lá na escola. A gente também faz essa estrutura que a Flávia apresentou, só que com algumas pequenas mudanças, né? A gente foi fazendo adaptações, né? O Pavanato é bem xereta nisso, assim, a gente dá palpite bastante. E a gente foi mudando algumas coisas. A gente mantém, os alunos coordenadores, tem um aluno responsável pela ata, né, da Assembleia. Em todas as assembleias tem uma pessoa responsável pela ata, tem os alunos coordenadores. A gente faz, em geral, em círculo, né, essa assembleia. A gente não consegue fazer hoje quinzenalmente, a gente tem feito mensalmente, nas turmas, né, nas salas de aula. A gente tem tentado transformar a ata numa possibilidade de registro para a escola toda, então que ela não fique só na mão das turmas, mas que ela possa ter um acesso maior. Então, a gente criou um livro de atas, onde ficam as atas de todos os anos, onde qualquer pessoa tem acesso, fica na sala dos professores, mas lá os alunos frequentam aquela sala também. Então, para ter um acesso um pouco maior, nem sempre a Sandra deixa, mas quando ela não está, a gente deixa. Eles entram, sempre. Não tem nada que impeça eles de acesso a essas atas. A pauta é feita pelos alunos, a gente tem, em geral, né, um cartaz na sala de aula, onde eles colocam nesse cartaz as suas críticas, sugestões e elogios. E eles vão colocando no decorrer, né, das aulas, no momento que eles acharem necessário. Depois a gente junta isso numa pauta, eles elencam os assuntos mais importantes, e daí a gente começa a discussão do assunto. Ao longo dos anos, né, a gente faz de maneira mais estruturada, de 6º a 9º ano. Ao longo dos anos, eles vão ganhando um pouco mais de autonomia. Então, a gente pode dizer hoje, por exemplo, que o 9º ano consegue fazer de uma maneira mais autônoma do que do 6º ano, por exemplo, porque as experiências são maiores, né? Na verdade, a gente fala hoje que o 9º ano é o pessoal mais experiente em assembleia do Pavanato, inclusive muito mais experiente do que os professores, porque eles há anos fazem esse trajeto, né? Então, eles já têm vários ali, já têm o manejo, né, de como funciona a assembleia melhor do que outros. E a gente vai construindo isso ao longo do 6º ano, então, deles irem devagarzinho, coordenando as assembleias, aprendendo a fazer a ata, essa parte um pouco mais técnica, que vem junto com o processo mais democrático de discussão do tema, né, da construção dos argumentos, dos contra-argumentos, né. Bom, como é que a gente vem fazendo as assembleias? A gente começou a instauração das assembleias no Pavanato mais ou menos por passos, né? A gente começou no 1º ano só com assembleias de turmas, que são essas dentro da sala de aula. A gente chamou de assembleia de turma lá. Que são dentro da sala de aula, de acordo. Então, o 6º A faz a sua assembleia, o 6º B faz a sua assembleia, o 7º, e assim vai até o 9º ano. Essa pauta era construída por eles, então, normalmente, tem assuntos relacionados ao que eles pensam, como problemas na escola, ou problema que
característico próprio da sua turma ou da escola. Essa pauta é livre e eles questionam um assunto que eles acharem que é importante. Tá? E eles formam essa discussão até chegar a encaminhamentos, propostas de solução e um possível encaminhamento. Seja a solução dada dentro da sala, se envolver só o grupo, ou se envolver algum outro grupo da escola, seja professores, seja funcionários, aí tem um segundo passo de encaminhamento que eles fazem. Tá? Já no ano passado, a gente começou a pensar na possibilidade de outras assembleias, que são as assembleias dos profissionais. Eu achei assim, não dá para a gente pensar numa escola que forma alunos protagonistas se o professor não é protagonista em nada. Né? E acho que quando a gente começou, né, nesse processo de democratização da palavra, não dava para não dar a palavra para o professor também. Né? Isso foi aos poucos como uma necessidade mesmo, real. Né? Já não era mais uma proposta do GPEM, já era uma necessidade bem real. E a gente instaurou, então, as outras assembleias, que eu chamei de assembleias de profissionais, né, que os professores em cada período. Então, os professores da manhã passaram a fazer uma assembleia mensal, os professores da tarde, os professores da noite. Tem esse outro espaço de assembleias. Os gestores também têm um momento de assembleia. E os funcionários. Né, que aí a gente também, acho que era uma dívida que a gente tinha com os funcionários, que no período de formação a gente não colocou logo de início os funcionários nesse grupo, e a gente percebeu o quanto eles estavam envolvidos nesse processo e, ao mesmo tempo, excluídos. Né? E aí a gente possibilitou esse outro momento, que ainda, às vezes, é capenga, né? Às vezes a gente não consegue todo mundo, porque tem horários diferentes, tem turnos diferentes, as pessoas trocam muito, porque são profissionais, em geral, terceirizados, mas a gente tem permitido isso, e acho que elas estão conseguindo, né, eles e elas, participar desse outro processo. A partir disso, quando a gente instaurou essas, a gente sentiu também a necessidade de aí ter uma outra assembleia de alunos que não era mais a da turma, mas era dos alunos em geral, que eles pudessem se organizar enquanto categoria. Não mais só da sua pequena turma, né, do seu mundinho mais fechado, mas que eles pudessem mesmo ter uma organização maior. Então, aí a possibilidade da assembleia de alunos, que ela está sendo até hoje por representatividade, então a gente tem 2 alunos representantes por turma, que toda vez que tiver um tema que se relaciona não só à sua turma, mas que envolve os outros alunos da escola, então eles levam o assunto para a assembleia de alunos. E nesse outro momento, os alunos se reúnem, cada um leva a pauta da sua turma, formam uma nova lista de pauta, eles votam essa outra pauta, né, a hierarquização dessa pauta, e aí os alunos, enquanto categoria maior, levantam novas propostas, tá, e fazem novos encaminhamentos para, se necessário, para a próxima assembleia que eu vou falar, que é a Assembleia Geral. Eu acho que esse processo é bem importante, a gente vem presenciando, né, cada vez menos necessidade do professor mediador, porque os alunos vão autogerindo essa assembleia de alunos. Né? Então, eles, eu brinco com as meninas, falo assim, a gente só fica aqui para ficar assistindo e dando risada. Né? Porque a gente vai achando eles lindos, eles olham para gente e falam, o que você está rindo? Porque é muito bacana o processo, como eles vão levantando os argumentos, vai um defendendo o argumento do outro, contrariando, né? E como eles vão crescendo nessa possibilidade do diálogo mesmo, né? De poder debater um assunto e chegar a uma conclusão que é só deles. Né? A gente vem chegando em processos, inclusive, de embates, né? Com os outros grupos da escola, onde eles já conseguem argumentar através de reivindicação. Né? E o último passo, que a gente está agora, né, não que seja o último para sempre, é a que a gente está chamando de Assembleia Geral, mas que, na verdade, é uma Assembleia por representação. Depois de todas essas assembleias, a gente tem conseguido um calendário mais fixo, também foi um trabalho árduo da escola, da gente conseguir um calendário, que os alunos tenham, né, que a gente tenha, a escola toda, um calendário mais fixo de assembleias, que comece da assembleia de turma, as assembleias dos professores, dos funcionários, dos gestores, Assembleia Geral de Alunos
e aí depois a gente tem uma assembleia onde todos os assuntos, né, que foram levantados, que seja do interesse do coletivo, são levados por essa assembleia geral, onde a gente tem, por paridade, uma quantidade de alunos, de professores, de gestores e de funcionários. É onde a gente leva os assuntos que são gerais da escola e a decisão é compartilhada. Aí, tanto mais deliberativa, né, porque aí a gente tem a representação de todos. Tá? A gente está num processo, acho, isso aqui parece muito bonito só quando a gente fala, mas assim, isso gera um monte de problemas, né? Acho que quando a gente levanta uma possibilidade como essa, ela não é fácil, porque ela vai levantando outros problemas que a gente não tinha. Sabe, que o juiz chamou de rebarba, assim? Vai sobrando, assim, a gente vai aparecendo esse monte de outros problemas, né? Porque a escola ela está acontecendo independente da assembleia. Todos os problemas que as outras escolas têm, a gente também tem, mais as assembleias. Né? Então, isso vai se juntando. Né? Então, a gente não tem tempo, a gente tem professor que falta, a gente tem professor que não tem mesmo, que a vaga está aberta. A gente tem todos os problemas para, de repente, tirar esse mando de gente para se reunir, né, para falar de um assunto. Nem sempre a gente sabe representar, né? Nem sempre a gente sabe ser representante do nosso grupo. Muitas vezes a gente se representa, né? Representa nossas próprias ideias. Nem sempre a gente consegue fazer esse processo, né? De que os alunos estão a anos-luz, né, dos adultos em relação à possibilidade de discutir nas assembleias, mesmo porque eles têm anos de experiência, a gente não tem. Né? A gente está basicamente no primeiro ano fazendo assembleia, então a nossa experiência quanto adulto, né, é pouco. Né? Quem de nós que teve assembleia na escola? Quem que ficou participando de assembleia estudantil, que podia dizer o que pensava sem ter medo da diretora? Né? Então, a gente não tem essa experiência para poder agir da mesma maneira que eles. Eles têm, então, a gente está mais engessado, né, do que eles. A gente vai encontrando essas dificuldades. Bom, eu coloquei alguns desafios que a gente tem encontrado. Né? Acho que para a consolidação de um processo mais democrático, né, mais efetivo, a gente ainda precisa, né, caminhar nessa direção. Então, primeiro, a melhoria das relações sociais na escola. A Assembleia, não sei se ela se ela contribui, mas ela não só contribui. Né? Ela põe o dedo de muita ferida, ela levanta muita poeira que estava debaixo do tapete. Então, ela mexe com uma dinâmica que é de poder, não dá para a gente negar. Né? Como é que a gente abre mão do espaço de poder assim? Tão fácil? A gente não abre. Né? Em nenhum das categorias que nós estamos, seja o diretor, seja o professor, seja, né, o aluno mais velho com o aluno mais novo. Então, a gente tem essas relações de poder que elas não estão só no Pavanato. Elas estão nos outros espaços de escola, elas estão nos outros espaços sociais. Isso não se quebra facilmente. Então, é extremamente desafiador a gente se colocar no lugar do outro, nesse exercício de empatia, e dizer, não, espera aí, aqui não é o meu espaço de poder. Aqui é um espaço mais democrático, onde a gente pode dar voz. E dar voz não dói. Dói sim. Mentira, não dói, é mentira. Dói. Mas faz parte do processo, né? E o lucro é maior depois, né? Se é que eu posso chamar de lucro. Né? Meio capitalista. Né? Acho que falta ainda uma maior integração entre os segmentos. O que eu estou chamando de segmento é esses agrupamentos, os professores, os funcionários, os gestores. Ainda não está fácil para nós essa integração. Muitas vezes a gente decide uma coisa numa assembleia de um segmento, a gente não consegue levar isso até a Assembleia Geral, isso não é votado, fica em aberto, os encaminhamentos não são bem feitos, ainda nos foge muito ao controle, porque a escola está acontecendo, a rotina da escola é corrida, a gente tem 1000 coisas para fazer além da assembleia, então nem sempre a gente consegue. Os interesses, nem sempre eles estão indo para a mesma direção, né? Então nem sempre a gente concorda, mas a gente também não consegue se organizar a ponto de ouvir todos os argumentos. Né? Então a gente discute por causa da bola no intervalo, a gente discute por causa da existência do intervalo, a gente discute pelas práticas pedagógicas, os meninos têm nos questionado já nesse nível, então os níveis de debate são diferentes. Né?
a gente percebe assim, que os meninos, eles começam, em geral, as assembleias, eu brinco e falo assim, isso começa lá no 6º ano, parece que vai evoluindo igual matemática, na álgebra, né? Com assuntos mais superficiais. Ah, porque não tem cantina na escola, que hora que eu posso ir no banheiro, né? Daquilo que é mais da organização da escola, até que eles começam a questionar as práticas de avaliação. Por que eu sou avaliado assim? Qual o critério que você usou para que eu tivesse essa nota? Quando ele começa a questionar a prática mesmo. Por que o mapa de sala foi feito por você e não por nós? Por que a sua prática de sala de aula é desse jeito? Por que você fala de respeito e não me respeita? Então, quando eles começam a mexer nessa prática, isso dá medo, né? Eu morro de medo disso. Porque não é fácil, né? A gente tem coisas que a gente vem construindo há anos enquanto professor. Na prática do professor, naquilo que eu tive acesso até agora, e aí vem um menino para me questionar quem é ele. Ora, ele é aquele que se relaciona comigo todo dia, é aquele que eu estou dizendo que vou dar voz. Aí eu dou voz e digo que ele não pode dizer. Então, nessa prática do diálogo, a gente tem enfrentamentos, porque não dá para negar as relações de poder. Né? E a gente está dentro dessa rede de poder. Então, a gente vai encontrando isso dentro dos segmentos. Quantas vezes a gente deixa de dar voz para um e dá mais para o outro, e aí o outro grita. Isso acontece também da forma contrária, né? Quando o aluno toma mais a voz e o professor é desrespeitado nessa outra voz. Né? Quando a gente não considera toda aquela história da vivência desse professor, das intenções que ele tinha com aquela prática, né? Que não são intenções para o mal, né? Mas que ele tem uma história, ele tem um porquê que ele age daquela maneira e, às vezes, se passa por cima, ou a própria categoria que não consegue se entender dentro desse segmento, de todos os problemas que a gente tem enquanto seres humanos diferentes, com histórias diferentes, né, com ideologias diferentes, com forma de pensar a escola, a infância, a adolescência, de formas diferentes. A gente vai tendo esse embate. Né? Eu coloco aqui como desafio, e aí eu acho que esse desafio vem da fala dos meninos. Né? Talvez eles não saibam dizer com essa frase que eu usei, que é uma frase mais bonita, mas eu acho que quando eles dizem assim para mim, né, como é que você me avalia? Que critério é o seu? Por que você ensina desse jeito? Por que você ensina isso? E por que você não ensina aquilo? Eles estão dizendo para a gente que eles querem uma participação no projeto político-pedagógico da escola. Eu acho que isso é um grande desafio, né? Da gente não colocar só o desenho bonito do menino do 1º ano e dizer, olha que lindo, eles desenham, né? Como é que eles pensam a escola, eles falam, eles escrevem uma coisinha. Mas que seja uma participação efetiva mesmo, de pensar esse planejamento junto, né? Do que eles acreditam, e a gente fazer essa troca. Porque a escola é deles, afinal de contas, né? Mais do que nós. A fomentação de diálogo sobre as questões relacionadas à diversidade e inclusão de seres, a chama de raça, gêneros e deficiências, é uma questão que a gente vem levantando já faz tempo com o grupo do GPEM, porque a gente partiu, né, da discussão ali dentro do Pavanat, que não dá para a gente só pensar em respeito, em justiça, né, numa convivência mais democrática, se a gente não levar em consideração a questão da história dos seres, a história da humanidade. Não dá para a gente pensar que quando o menino chama o outro de macaco, ele não está só dizendo macaco, ele não está só dizendo de forma desrespeitosa, mas tem todo um outro processo, né, de racismo, de uma outra visão que foi construída para ele dizer macaco, que ele não diz sozinho, só na intenção de ofender, mas que aquilo tem um outro propósito que é social, que tem que ser visto como algo social, num fenômeno. Então, que a gente precisa fomentar diálogos com eles com relação a isso, porque não dá para passar desapercebido. Não dá para só tratar como se fosse um conflito, um mero conflito entre seres. Ali não é um mero conflito. Então, a gente acha que isso é algo que a gente tem uma preocupação, mas a gente ainda não deu conta de fazer isso. A gente tem algumas propostas, a gente tem algumas ideias pensando isso, de formação. A gente sabe que tem professores que já trabalham essas questões, mas muito no individual, ainda não está em rede, ainda não está vinculado ao projeto. E a gente sente que essas questões elas precisam ser pensadas, porque os meninos estão lá e isso está acontecendo, né, de maneira, inclusive, reprodutiva. Né?
E aí eu coloquei como mais um outro desafio essa busca de novos caminhos que promovam a autonomia moral. Ora, o nosso projeto de início é essa ideia, de que os meninos sejam cada vez mais autônomos, né? E que eles convivam de maneira mais respeitosa. A gente está sempre sonhando em transformação da realidade, né? Todo professor está sempre usando esse termo, né? De que a gente quer um mundo melhor, uma outra sociedade, diferente dessa que nós temos. Que caminhos são esses? Como é que a gente faz para chegar lá, né? A gente ainda não chegou, a gente tem esses desafios postos, e não sei quais outros desafios vão nos aparecer, né? Para além disso, né? Quando a gente vai conquistando esses outros, que outros virão, né? Então, a gente está nessa busca, né? Talvez que a gente consiga, né, que as assembleias passem de pedidos, mas para reivindicações, que os argumentos se fortaleçam. Ainda está um pouco em aberto, né, esse processo de construção. A gente está ainda tateando isso, né, estamos sentindo. Parece que faz tanto tempo, né, a gente começou no final de 2014, as assembleias no início de 2015, mas a gente ainda está num processo mesmo de construção disso, né, a gente dando avanços e retrocessos nesse processo, né. E é isso. Acho que dá um tempinho. Eu estou sem hora, acho que dá um tempinho. Eu tenho uma aluna que preparou uma fala, ela tem alguns... Acho que dá. Ingrid, você quer... a Ingrid é uma aluna do oitavo, Ingrid, eu erro ano. Que ela já participa das assembleias faz tempo, ela é aluna representante da turma dela, ela participa tanto da assembleia na sala dela, como da assembleia de alunos, já desde o ano passado. Acho que ela tem uma fala a contribuir aí, que não é do meu olhar de professora, né? Não é o olhar de quem sabe tudo, né? É desse olhar do aluno que vivencia muito mais que eu e tem mais experiência de assembleia do que eu para falar. Eu sou aluna do oitavo ano, como eu estava dizendo. Meu nome é Ingrid e eu sou a aluna que está presente aqui, que mais participou de assembleias. Então, por isso me colocaram nesse mundinho aqui, né, gente? Aqui, eu tô morrendo de vergonha. Mas, gente, a assembleia, quando se trata para falar para vocês de assembleia, a gente cria um direito maior, sabe? Lá é muito bom que lá a gente tem poder para falar. A gente pode falar o que tá ruim, o que tá bom. E como a Flávia estava falando, a gente não cita nomes. A gente simplesmente fala o que está acontecendo e a gente tenta resolver num consenso ali entre a gente. E acho que isso é muito bom, né? Porque acaba que a nossa escola fica até mais gostosa de se conviver. Porque a gente está ali num nível social maravilhoso. E a gente corre, sim, a gente tem problema, sim, quando se trata para fazer algumas coisas. Porque tem pessoas que são de diferentes opiniões. Mas quando criaram a Assembleia, a gente conseguiu, por exemplo, a gente conseguiu um espaço maior na nossa escola, até sobre o nosso intervalo, porque o nosso intervalo era num limitado espaço ali. Aí a gente conseguiu, tentando, conseguimos colocar mais para longe. A gente tem mais liberdade. A gente chega lá, a gente fala mesmo. Mas tudo na questão do respeito. A gente respeita, sim. E... gente, eu acho que é isso. Tô morrendo de vergonha. Mas a gente é muito feliz pela nossa escola ter sido convidada para falar sobre isso. Porque, querendo ou não, nossa escola merece mesmo estar aqui, porque nós é nós aqui. Eu sei piar também. Tá. Primeiramente, meu nome é Kemily. Eu tenho praticamente 12 anos.
Mês que vem faço 12 anos. Eu sou do 6º ano, participo da CPA. A reunião da CPA reúne pais, alunos, representantes, gestores e funcionários. Reunimos a cada 15 dias para falar de assuntos da escola, como coisas que acontecem, coisas que faltam e coisas que precisam ser resolvidas. O papel de representante é ter responsabilidade, confiança, cumprir com as coisas que devemos cumprir, ajudar, entender e ter confiança em si mesmo. Obrigada. Pessoal, só para... a gente tinha combinado, né? A gente fez um combinado lá na escola já, ia ter uma falinha de cada um dos segmentos, né? Os professores, os alunos. A professora Kemmery ficou escrevendo o texto dela, ela escreveu, né? Sozinha. E eles se prepararam, os professores também se prepararam, peço desculpas, mas assim, não vai dar tempo, né? Pra gente também não atrasar o evento, de todas as falas, né? Então a gente fez um combinado ali, que eu falaria um pouquinho mais dos segmentos, e aí para não, né, dar voz à revolucionária, a gente não podia deixar pelo menos a voz dos meninos, né, que de alguma forma